quem ficou só lágrimas, pra quem partiu é festa. Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou só lágrimas, pra quem partiu é festa. Brevemente a notícia se espalhara que o povo da terra desapareceu e um grande tumulto acontecera. E pergunta-se-á como isso se deu. Quem sabe dirá que foi um arrebatamento, quem não sabe dirá marcianos levarão a verdade sagrada escrita está. Jesus o seu povo veio buscar. Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou só lágrimas, mas quem partiu é festa. Aviões sem piloto voou para o abismo, trem desgovernado e ônibus também. Mãe desesperada que os filhos sumirão, grandes e pequenos temendo também. Quem, aleluia, já foi arrebatamento. Quem não sabe dirá, marcianos levarão a sagrada escrita está. Jesus o seu povo veio buscar. Quem ficou, quero convidar o pregador. Quem partiu, partiu. Quem ficou só lágrimas, pra quem partiu é festa. Quem ficou, ficou. Estou esperando a vida do Senhor. Dá glória a Deus. Quero convidar a igreja para ficar de pé, e todos aqui presentes, Glória a Deus. para que você possa entender o mistério de tudo isso que está acontecendo. É a volta do Senhor. Quero apresentar o servo do Senhor nas mãos de Deus. Que o Espírito de Deus seja na sua vida. Que o Espírito de Deus, aleluia, continue com ele. Que o Espírito de Deus possa nesta noite trazer algo para o meu coração, porque eu preciso, aleluia, nós precisamos ouvir a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero daqui os irmãos dê uma salva de palmas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e receba o pregador. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, eu gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Amém, Senhor. Em segundo lugar, quero dizer que vocês já podem tomar assento. Não é bom ficar em pé um pouco para circular o sangue, mas já pode sentar. Eu estou muito feliz por estar aqui, a convite da coordenação deste maravilhoso evento, né? E convite esse foi formulado pelo nosso irmão e amigo Adenúbio Melo, que está ali, né? E que tem dado apoio, né, a este evento. Muito obrigado a todos, estou feliz. Eu quero saudar aqui as autoridades do município, na pessoa do prefeito Eribaldo, desculpe aí, do prefeito Eribaldo, da secretária Laíse, e também saudar as autoridades eclesiásticas, e eu queria saudar na pessoa do pastor Cabral, que é pastor da Assembleia de Deus aqui no local. Abraçando ele, estou abraçando todos os colegas pastores que aqui estão presentes. Nós louvamos a Deus porque Deus, quando você faz um trabalho para Deus,
é tudo muito diferente. Um evento dessa magnitude não poderia ser um evento qualquer se Deus não estivesse presente. Quando Deus está presente, a situação muda. Quando Deus está presente, o quadro muda. Quando Deus está presente, os corações ficam transformados. Quando Deus está presente, nós temos certeza da presença também da bênção, porque Ele é abençoador de todos aqueles que o buscam. A palavra de Deus diz que sem fé, livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é abençoador. A palavra aí na verdade Ele é o Deus galardoador, mas significa abençoador daqueles que o servem. Quem veio aqui para buscar a presença do Senhor, você não vai sair de mãos vazias. Quem veio aqui buscar as bênçãos do Senhor, não vai sair de mãos vazias. Quem veio aqui com o coração pesado, querendo receber o alívio, querendo receber o refrigério na sua alma, você vai sair daqui aliviado, refrigerado, porque eu creio num Deus de milagre, o Deus que está aqui, o Deus que disse: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu gostaria de convidar, se você puder abrir a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 17. Muito bem, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nós vamos ler apenas o versículo 30 e o 31. Eu peço permissão para começar a leitura. Diz assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Senhor, nós temos lido a Tua palavra. Os nossos corações estão ávidos para entendê-la, para compreendê-la, mas a Tua própria palavra diz que é só o Teu Espírito Santo que pode fazer isso por nós, Senhor. A Tua palavra diz que o homem natural não pode entender as coisas espirituais, e a Tua palavra é espiritual, é a verdade absoluta, Senhor, que subjaz a todas as outras, e nós dependemos do Senhor para que nós possamos caminhar nos caminhos da Tua palavra, absorvermos, ó Deus, os Seus ricos ensinamentos, ó Deus, e extrairmos as bênçãos delas decorrentes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, obrigado. Meus queridos irmãos, meus prezados amigos da palavra de Deus, nós lemos um texto nesta noite que está inserido na segunda viagem missionária do que foi, depois de Jesus, o maior missionário de todos os tempos. O apóstolo Paulo empreendeu, fora as outras viagens que ele fez, 3 viagens com o intuito de levar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas. A mundos não alcançados, a pessoas não atingidas ainda pelo Evangelho, o apóstolo Paulo é enviado. Essa segunda viagem missionária começa no finalzinho do capítulo 15 desse livro que nós acabamos de ler. Depois que a igreja em Jerusalém se reúne e manda uma carta para a igreja em Antioquia, regulando as relações, regulando a maneira de crer, a maneira de cada um expressar a sua fé. Essa carta é levada à igreja em Antioquia por Paulo e por Barnabé, e além disso 2 irmãos presbíteros da igreja em Jerusalém, que foram o irmão Silas, também chamado de Silvano, e o irmão Judas, também chamado de Barsabás. E estes homens chegam em Antioquia,
e começam a se congregar com os irmãos, a confortar a igreja e a trazer todas as coisas necessárias para a vida da igreja. E não dá outra. Quando a igreja se reúne, quando a igreja se esquece do mundo secular, quando a igreja se depura no caminho da oração, quando a igreja se purifica no caminho da oração e da santificação, o Espírito Santo de Deus começa a incomodar pessoas para fazer a obra. E de repente Paulo diz para Silas, para Barnabé: meu irmão, vamos de novo fazer uma segunda viagem missionária. E aí, por uma pequena discussão que há, diz a palavra de Deus, então, que Paulo empreende essa viagem com o companheiro Silas, aquele mesmo que viera de Jerusalém, e eles saem então pregando a palavra de Deus, ali a princípio pela Ásia Menor, mas o Espírito Santo conduz o apóstolo e a sua comitiva até lá em cima, a cidade de Troade, e ali na cidade de Troade, o Espírito Santo aparece a Paulo, e ele vai então até a Macedônia, e ali na Macedônia ele começa a pregar o Evangelho. Depois que ele chega em Filipos, a primeira cidade da Macedônia, ele vai até Tessalônica. Depois de Tessalônica, implanta a igreja ali. Ele vai até Bereia. Depois de Bereia, ele chega até a capital da Grécia, que é Atenas, e é aonde nós lemos esse texto. Mas para que você possa se situar, antes de nós entrarmos na mensagem propriamente dita, nós queremos dissecar com vocês quem são os personagens principais desse texto que Paulo cita. Em primeiro lugar, quem é Atenas? Atenas é o berço da filosofia. Atenas é a capital da Grécia, ela fica no coração da Macedônia, e é ali que tem uma cidade não apenas envolvida pela filosofia, mas uma cidade envolvida corpo e alma com a religião, porque o próprio apóstolo Paulo diz no começo do seu discurso aqui no Areópago: varões atenienses, em tudo eu vejo que vocês são excepcionalmente religiosos. Qual a base para aquela religião? É que principalmente os socráticos, Platão, Aristóteles e outros filósofos, eles trouxeram a filosofia para o viés religioso, e eles então trouxeram para o povo alguns valores religiosos dentro da filosofia, de maneira que Atenas se tornou uma cidade que a efervescência religiosa borbulhava e saía pelos poros. Muito parecido com o nosso Brasil e excepcionalmente com o nosso Nordeste brasileiro, um lugar muito religioso. Preste atenção, Atenas, uma cidade muito religiosa. Em primeiro lugar, por isso, porque ela estava prescrutando, procurando valores para a vida. O que é a vida? Qual o valor da vida? Qual o significado da vida? E aí elas desenvolveram algumas heresias, algumas superstições, algumas teorias religiosas, todas erradas, mas faziam daquele povo um povo muito religioso. Em segundo lugar, Atenas tinha um precedente, podemos dizer assim, cristão, porque há aproximadamente 5 séculos antes havia tido os historiadores, principalmente Sócrates e outros historiadores como Heródoto, eles citam esse caso, é fato verídico. Havia tido uma grande praga na cidade de Atenas, e naquela praga eles começaram a sacrificar aos vários deuses que eles tinham no panteão grego, muitos deuses, e nada resolvia. Quanto mais eles praticavam a religião deles, mais ainda aquela praga matava pessoas, até que eles ouviram falar de um profeta lá da longínqua ilha de Creta. Aquele profeta se chamava Epimênides, e disseram: Epimênides é profeta, porque ele já profetizou a vitória de um exército e ele ganhou. Vamos chamar Epimênides. E lá vem Epimênides, e quando ele soube da história, ele começa então a dizer ao povo: vocês precisam voltar para o caminho de Deus. E as pessoas perguntavam: que Deus? Qual é o nome desse Deus? E aí Epimênides deve ter se lembrado lá do livro de Êxodo, quando Moisés fez a mesma pergunta para Deus: Senhor, eu vou falar com o faraó, em nome de quem? Qual é o Deus que eu vou representar? Que Deus eu vou anunciar? E o Senhor Deus diz para Moisés:
Moisés: Moisés, não se preocupe com o nome, diga lá, o eu sou me enviou. Sabe o que Deus está dizendo? Existem muitos deuses, existem muitos nomes, mas Deus só existe eu, Moisés. Só existe eu, Moisés. Deus só existe eu. Glória a Deus! Ele diz na instrumentalidade do profeta Isaías: não há outro Deus além de mim. Não há outro Deus além de mim. Deus somente existe, e somente Ele pode dizer: eu sou. Oh, glória a Deus! Ao contrário do que disse Nietzsche. Nietzsche disse que Deus era uma invenção humana. E quando os homens começaram a pensar, dizia Nietzsche, quando os homens começaram a pensar, mataram Deus. Nietzsche morreu, não tem mais nem os ossos, mas o nosso Deus continua. Mas o nosso Deus continua vivo e atuante, porque Ele é. Ele não vai ser, Ele não passou a ser. Quando os fariseus chegaram para Jesus e quiseram se orgulhar de serem descendentes de Abraão, Jesus disse: deixem de besteira, porque antes de Abraão eu sou. Aleluia! Glória a Deus! Antes de Abraão eu era? Não, Senhor. Antes de Abraão eu sou. Glória! É o único Deus que pode dizer eu sou. Glória a Porque Ele não Deus! precisa de ninguém para existir. É, Senhor! Ele não precisa de ninguém para falar. Ele não precisa de ninguém para cumprir a sua promessa. Você crê nele, Ele atua e opera e abençoa as vidas. Você não crê nele, Ele atua, opera e abençoa as vidas. Creia você ou não. Grande Deus! E Aleluia! trazendo essa pregação para Atenas, a Atenas antes de Cristo, Epimênides fez um trabalho lá para Deus com ovelhas e disse: eu vou sacrificar umas ovelhas aqui, mas é Deus quem vai escolher as ovelhas. E botou um rebanho de ovelhas misturadas, ovelhas brancas e ovelhas negras, e disse: essas ovelhas com fome, não botem elas para comer. E acontece que amanhã de manhã vocês vão soltar essas ovelhas nesse capinzal. E a ovelha que, ao invés de comer, se ajoelhar e não comer, é essa que Deus quer sacrificar. E diz a história que no outro dia de manhã, metade das ovelhas começaram a comer a grama, mas teve ovelhas famintas, morrendo de fome, que não comeram. Sabe quem faz isso? É o nosso Deus. Glória a Deus! Se lembra da história de Daniel? Daniel, foi feito um decreto no rei que ninguém poderia, no espaço de 30 dias, fazer qualquer pedido a nenhum outro Deus que se não fosse o rei. Mas Daniel não parava de orar a Deus, e a Bíblia diz que, como de costume, 3 vezes ao dia ele se ajoelhava de frente para Jerusalém, com o rosto virado para o lado de Jerusalém, e clamava a Deus. E o rei manda chamar Daniel, e muito contristado, porque gostava muito de Daniel. É assim mesmo, o crente fiel, o crente que ama a Deus, a pessoa que faz a vontade de Deus, ele é amado, ele é amado, ele é amado. A Bíblia diz que a igreja primitiva caía na graça do povo. Sabe por quê? Porque os irmãos da igreja primitiva andavam na presença de Deus. Ande na presença de Deus, e você vai ser amado, não pelo mundo, mas você vai ser amado pelas pessoas. Aleluia! O mundo jamais amará aquele que ama a Deus. Quem disse isso foi Jesus. O mundo te odiará, o mundo jamais amará vocês, disse Jesus, porque Ele primeiro me odiou. E se o mundo me odeia, disse Jesus, ele vai odiar vocês também. Mas Daniel era amado pelo rei, e o rei joga, é decreto, tem que cumprir. Os reis, medos, persas, era uma tradição, eles não podiam voltar atrás. E a Bíblia diz que Daniel é jogado numa cova de leões famintos. Eita, Jesus! E naquela cova de leões famintos, Daniel passou a noite. Oh, glória! Algumas pessoas que têm dificuldade de crer nisso, mas eu creio. Eu creio também. Porque, como Daniel disse, no outro dia cedo, quando o rei, muito triste, se dirige à cova de leão, tapada com a pedra e selada com o sinete do rei, e ele diz com a voz fugidia: oh Daniel,
dar-se-ia o caso do teu Deus ter te socorrido. E Daniel lá do fundo da cova brada: vive, ó Rei, eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e tapou a boca do leão. Nosso Deus ainda hoje fecha a boca do leão. O leão voraz que quer te destruir. E sabe por que não destruiu ainda? Porque o meu Deus está fechando a boca dele. E aquelas ovelhas de Epimênides, diz a história que elas não comeram da grama, mesmo famintas. E ele sacrificou aquelas ovelhas porque ele entendeu que era Deus que estava reservando aquelas ovelhas. E aí a praga cessou. Nenhum outro Deus tinha conseguido isso, mas o Deus de Epimênides conseguiu. Porque o nosso Deus concede todas as coisas. Quando ele fala, até o vento escuta. Quando ele fala, até o mar obedece. Quando ele fala, até os mortos ouvem e ressuscitam. Porque foi isso que Jesus diz: vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. O meu Deus, para ele não tem moco, para ele não tem surdo. Todo mundo e todas as coisas ouvem a sua voz. Glória a Deus. E aí os gregos então perguntam, os atenienses: Epimênides, vamos fazer oratórios para esse rei, para esse Deus. Como é o nome dele? Insiste. Eles insistiram em perguntar o nome de Deus. E diz a história, essa história eu li no livro O Fator Melquisedeque. É um livro cristão, mas ele faz um apanhado histórico de uma bibliografia de vários citadores. Não é uma coisa inventada por Dom Richardson, não, o autor do livro. É uma história verdadeira. E diz que Epimênides olha para aqueles sábios e diz assim: você quer botar um nome? Quer botar um nome no Deus que não tem nome? Pois então coloque assim na lápide: Agnostus Theos. Agnostus Theos, ao Deus desconhecido. Aleluia. Mais de 4 séculos depois, eles esqueceram do Deus que curou a praga dos atenienses. Eles esqueceram. O tempo mata todas as lembranças e as memórias. E só uma coluna sobrou. Na verdade, eles encheram Atenas de colunas em homenagem ao Deus desconhecido, Agnostus Theos. Mas no tempo de Paulo restava uma única coluna, e ninguém sabia o porquê daquela coluna se chamar Agnostus Theos. E quando Paulo começou a passear por aquela acrópole cheia de deuses, igual nós temos hoje, né? É Deus para chuva, é Deus para guerra, é Deus para chuvão, é Deus para tirar o mau encosto, é Deus para tirar o mau olhado, é Deus para não sei o que. É uma infinidade de Deus, e nós sabemos que nós não precisamos nada disso. Nós só precisamos do Deus desconhecido. Glória a Deus. E Paulo olhando aquilo e admirando a religiosidade daquele povo, e diz a palavra de Deus que de repente Paulo para. E quando ele para, ele olha aquela coluna, aquele obelisco, Agnostus Theos. Ele disse: pronto, finalmente vocês fizeram a coisa certa, porque esse Deus desconhecido é o Deus que eu prego. Glória a Deus. Aleluia. Mas a mensagem de Paulo, e aí eu começo a pregar, a mensagem de Paulo naquele dia lá no Areópago não foi uma mensagem de melzinho na chupeta. Não foi uma mensagem que apresentou um Deus Papai Noel com um saquinho cheio de presente para dar para as pessoas. A mensagem que Paulo apresentou aos atenienses foi, em primeiro lugar, esse Deus que vocês chamam de Deus desconhecido é o Criador dos céus e da terra. Logo, já dá para você ter a dimensão de quem Ele é. Ele não se submete a Apolo, Ele não se submete a Zeus, Ele não se submete a Cronos, a Diana.
Ele não se submete a ninguém, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E é esse Deus que você veio nesta noite ouvir a palavra dele. Glória a Deus. O Deus que é autor da vida, o Deus que criou o tempo. Só que o tempo que Ele criou não é cronos, não é cronológico. Ele criou um Deus diferente, um tempo diferente. O tempo que Deus criou é o tempo de Deus na tua vida. É por isso que muitas vezes a gente fica buscando as bênçãos de Deus, a gente fica querendo que Deus nos dê vitória, e a gente diz: Senhor, está demorando, Senhor, está demorando, eu vou desistir. Deixa eu te dizer uma coisa: o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Ele é o Criador do tempo, e no tempo certo Ele vai chegar na tua vida. Aleluia. Diz a palavra de Deus que Paulo diz isso. E depois que ele apresenta a Deus com todos os detalhes, é nele que nós vivemos e existimos, é por ele que nós nos movemos. Ele é antes de tudo, ele é acima de todas as coisas. Aí ele começa a dizer qual é o desejo de Deus para as pessoas que estavam ali em redor de Paulo, e qual é o desejo de Deus para as pessoas de todas as épocas, e qual é o desejo de Deus para as pessoas que estão reunidas nessa praça. É importante que você saiba que Deus é o Deus único e soberano. É importante que você saiba que Ele é autor da vida. É importante que você saiba que Ele tem todo o poder. É importante que vocês saibam que Ele é soberano. É importante que vocês saibam que Ele é onipotente. É importante que você saiba que Ele é onisciente. É importante que você saiba que Ele é o dono de todo o poder. Glória a Deus. Mas mais importante do que isso é você saber: e daí? Como é que eu vou trazer os benefícios desse Deus para mim? Os que estão aqui nesta noite reunidos, você já parou para pensar nisso? Como é que você vai fazer para garantir que esse Deus para o qual não há derrota, esse Deus que nunca perdeu uma batalha, Jesus. esse Deus quando diz vai, vai, quando diz vem, vem, quando diz não é não, quando diz sim é sim, quando ele diz vai morrer, morre, quando ele diz vai viver, vive. Pode o médico dizer não, não vai viver não, mas se Deus disser vai viver, vai, porque a última palavra é dele. Aleluia. Mas a pergunta é: Deus tem sido tudo isso na sua vida? Glória a Deus. Ou você tem sido uma pessoa que tem colecionado fracassos? Ou você tem sido uma pessoa que, mesmo cercado por todos os bens que a tecnologia lhe permite, lhe possibilita, hoje nós vivemos uma tecnologia em termos de saúde. Antigamente, muitos anos atrás não. Eu me lembro que no século passado, e eu sou do século passado, e alguns aqui são do século passado, mas eu me lembro que no século passado, quando uma pessoa era diagnosticada com lepra, acabou, encosta para lá. E aí descobre-se o remédio para hanseníase, e hoje só morre de lepra quem quer. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, no século passado, nos anos de 1950 mais ou menos, quando a pessoa ficava tuberculoso, se tivesse muito dinheiro, sabe o que ele fazia? Ele comprava uma passagem e ia para Campos do Jordão para morrer bem lá, porque morrer ele ia, não tinha jeito não. Hoje em dia você desenvolve uma tuberculose, vai para o hospital aqui de São José do Campestre mesmo, nem precisa para Natal não, isso é curado, porque existem potentíssimos antibióticos que curam a sua tuberculose. O que dizer da AIDS? Nos anos 80 a AIDS é descoberta e é disseminada para o mundo todo, e quando alguém chegava para uma pessoa e dizia ele é soro positivo, todo mundo corria feito barata quando você acende uma luz. Já prestou atenção? Todo mundo saía de perto, porque aquela pessoa estava condenada, primeiro, à vida, segundo, à morte, melhor dizendo, segundo, ao ostracismo, porque quem ia querer ficar perto de uma pessoa que tem uma doença que se cria que era contagiosa? Hoje o pessoal brinca com AIDS. Isso é ruim do ponto de vista espiritual, mas é bom. Quem é que não gosta disso? Você saber que ficou soro positivo, mas que existem muitos remédios para, se não curar, mas evitar que você morra.
Então você tem hoje os efeitos da tecnologia na saúde, no transporte, nas comunicações, nem se fala, não é verdade? Eu me lembro que antes, no ano de 1990 mais ou menos, a gente tinha aquele telefone de orelhão, e quando você queria falar com alguém, você tinha que mandar ele ir lá para o orelhão, não sei aonde, tal hora. Hoje você tem celular, você fala e vê a voz da pessoa, ouve a voz da pessoa e vê a pessoa. Então nós estamos vivendo num mundo tecnológico de uma maneira total e absurda. Mas nesse mundo não são poucas as pessoas. Eu, como pastor, tenho trabalhado com muitas pessoas com 2 celulares no bolso, com bens materiais suficientes para ter uma vida feliz, mas cheia de infelicidade, de trauma, de medo, de pavor. E onde é que está Deus nessa história? Está longe dele. Eu vou lhe dizer onde é que Deus está. Paulo diz, ele começa não, onde eu li, o texto que eu li, versículo 30, 31, ele começa dizendo o seguinte: mas Deus, não, algumas traduções está no gerúndio, né? Deus não levando, na minha está no pretérito perfeito, do indicativo, porque Deus não levou, mas tanto faz. A moral da história aí, a lição que fica, é que Deus não quer saber do que você fez no passado. Não é uma grande ideia? Não é uma grande notícia para você nessa noite aqui? Porque muitas pessoas não querem se aproximar de Deus com medo, porque Deus é irado, sim é. A Bíblia diz que Deus tem raiva do pecador, está lá no Salmos de número 8, versículo 12. O que Deus tem preparado para o pecador é uma espada afiada e um arco flamejante. Deus detesta pecador, e por isso o pecador tem medo de se aproximar de Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma grande notícia nessa noite: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Quando você pecou por falta de conhecimento, Ele convida você agora para reatar as relações com Ele, para se reconciliar com Ele e para ter uma nova vida. Esse é o primeiro passo, se você quiser usufruir das benesses desse Deus maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus! E o que é que Deus ordena? Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, ordena. E eu chamo a sua atenção para essa palavra: ordena. O que é que Deus faz? Ordena. Deus não pede, Deus não solicita, Deus não faz uma solicitação em 3 vias, não. Deus ordena. Nesta noite eu vim dizer a São José do Campestre: Deus está dando uma ordem para você nessa noite. E se você tiver juízo suficiente, você vai obedecer. Aleluia! E o que é que Deus ordena? Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Você prestou atenção? A quem é que Deus ordena? A todos os homens. E a expressão aí é a toda a humanidade, não é só homem do sexo masculino, não. Não é? Nós estamos vivendo numa era em que você tem que ter uma preocupação em lidar com todos, com todas, com todos, não sei o que. Pois bem, não importa. Todas, todos, não interessa. Deus ordena a todas as pessoas. Você tem vida, você tem alma. Deus está lhe dando uma ordem nessa noite. E que ordem é essa? Se arrependa. Mas como assim? Os atenienses eram muito religiosos. Para que se arrepender? Os atenienses já eram muito religiosos. E muita gente que está me assistindo nessa noite também é muito religioso. Mas sabe o que é que o texto está me dizendo? É que para Deus, religião e nada é a mesma coisa. Eita! Aleluia! Deus! Fala! Porque a religião é a tentativa humana de se reconciliar com Deus sem Jesus. Simplificando, é isso. Lembra da Torre de Babel? O homem que ia chegar até Deus
pelos seus próprios méritos, pelo seu próprio esforço, mas a ordem de Deus nesta noite, através da sua palavra é: se arrependa, todos os homens se arrependam agora e cheguem ao Senhor. Aleluia. Por quê? Todos precisam se arrepender, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas pastor, quer dizer que se eu não me arrepender, eu nunca vou ser reconciliado com Deus e nunca vou ter as bênçãos de Deus na minha vida? Sim, a palavra de Deus diz isso. Porque você não fica sem as bênçãos de Deus porque faz isso ou aquilo outro, não. Você fica sem as bênçãos de Deus porque você não se aproxima dele como sendo o único caminho, a única verdade e a única vida. E eu vou repetir: ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. E se você não se render à vontade dele, as bênçãos dele passarão de largo na sua vida. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Os pastores aqui presentes conhecem uma história simples que eu vou contar, de um homem que foi condenado à morte nos Estados Unidos, e ele estava no corredor da morte, e sempre teve movimentos de direitos humanos, e um desses movimentos de direitos humanos pedia